Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa que corta a América do Sul de ponta a ponta, passando por Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Mas além de ser um espetáculo natural, ela também moldou profundamente a cultura, a história e até mesmo o futebol da região. Em quase todos os países andinos, encontramos cidades localizadas em altitudes elevadíssimas, onde o ar é rarefeito e jogar futebol se torna um grande desafio físico. Eu tenho certeza que seu time já sofreu na Libertadores, jogando na altitude de La Paz na Bolívia, de Quito no Equador, de Bogotá na Colômbia, ou talvez até de Cusco no Peru. Mas e o Chile? Se o país também é cortado pela Cordilheira dos Andes, por que os clubes chilenos não têm altitude como arma, assim como seus vizinhos? Será que não existem cidades em grandes altitudes por lá? Ou será que existe algum outro fator que explique essa diferença? A resposta envolve história, urbanização e principalmente a geografia única e até estranha do Chile. E é isso que vamos explorar hoje. Por que afinal tão poucos times chilenos jogam na altitude? Vários países no mundo possuem formatos estranhos e curiosos, mas nenhum deles se compara ao do Chile, que se estende da metade da América do Sul até o extremo sul do continente. Seu ponto mais ao norte fica na tríplice fronteira entre Peru e Bolívia. Já o extremo sul fica na ilhota desabitada de Águila, localizada na passagem de Drake. A distância de norte a sul é enorme, mas isso não se repete na largura. De leste a oeste, o ponto mais distante tem apenas 445 km. Esse formato tão estreito faz com que as áreas planas habitáveis estejam quase todas no centro do país, espremidas entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Assim, o espaço disponível em grandes altitudes é muito reduzido, geralmente composto por montanhas íngremes sem planaltos extensos. Nos países vizinhos como Bolívia e Peru existe o Altiplano Andino, uma vasta região plana a mais de 3.500 metros de altitude, onde foi possível fundar grandes cidades como La Paz e El Alto, e Puno. No Chile, esse altiplano só aparece na região do norte extremo, chamado Altiplano do Atacama, mas é uma área pequena dentro do território chileno, com poucas condições de sustentar grandes cidades. Além disso, o país possui climas e paisagens muito diversificadas. No sul, existem as montanhas geladas da Patagônia, enquanto ao norte se localiza o deserto do Atacama, considerado o mais seco do mundo. Já a região central do país possui um clima mediterrâneo, ideal para a agricultura, que favoreceu o assentamento humano ao longo dos séculos. Enquanto o norte é extremamente árido e o sul frio, a área central, próxima a Santiago, se destaca por seu vale fértil e a abundância de recursos hídricos, tornando-se muito mais vantajosa que as outras regiões. Durante a colonização, os espanhóis escolheram essa área para se estabelecer, pois ali não haviam grupos indígenas tão influentes quanto os incas ao norte e os mapuches ao sul. Em 1541, Santiago foi fundada como centro político da administração colonial, atraindo recursos e pessoas. A posição estratégica da região também impulsionou a economia, com portos que conectavam o Chile ao comércio exterior e criavam novas oportunidades. Com isso, o cenário do país se consolidou dessa forma. Grande concentração de pessoas e recursos na região central, onde estão os maiores centros urbanos, enquanto se espalhavam pelo restante do país cidades menores e menos importantes. E é exatamente o mesmo cenário que se vê no futebol do país. Com tantas barreiras geográficas, as grandes cidades e também o futebol se concentraram no centro do país. Com formações rochosas muito íngremes, um clima extremo e a ausência de planaltos habitáveis, os Andes chilenos se tornaram impróprios para o surgimento de grandes cidades, o que também afastou o futebol dessas localidades. Como não existem grandes e populosas cidades nessas regiões, logo seria muito difícil que existisse um clube forte e vencedor. Afinal, um dos principais requisitos para um grande clube é possuir uma torcida numerosa, o que é muito difícil de atingir em uma cidade pouco populosa e isolada nas montanhas. Para se ter uma ideia disso, a primeira divisão chilena conta com 16 clubes. Destes, 14 estão localizados na faixa central do país. Os únicos que estão fora dessa localização são o Deportes Iquique e o Cobresal, localizados ao norte. Somente em Santiago, a capital do país, se localizam 6 times: Palestino, União Espanhola, Audax Italiano, além da Universidade do Chile, Colo-Colo e Universidade Católica, que mostram que a capital não só concentra uma grande quantidade de times, mas também os mais vencedores. Ao compararmos com a vizinha Bolívia, encontramos uma situação totalmente oposta, já que neste país os melhores times são aqueles que ficam na altitude. A capital La Paz fica a mais de 3.500 metros de altitude e é provavelmente o local mais lembrado quando se fala em jogos na altitude. Lá se encontram os maiores times do país, The Strongest e Bolívar. No país ainda há times como Jorge Wilstermann, de Cochabamba, e Oriente Petroleiro, de Oruro, que apesar de estarem localizados em menores altitudes, ainda representam dificuldade para os times visitantes. Já no Equador há praticamente uma divisão. Os maiores times estão distribuídos nas 2 cidades mais importantes do país. No litoral fica Guayaquil, que tem como time o Barcelona e também o Emelec.
Já a capital Quito fica na altitude e é casa do LDU e do El Nacional. Na Colômbia, a capital Bogotá também fica na altitude, embora mais moderada que seus vizinhos, e é casa de dois times importantes, o Independiente Santa Fé e o Millonarios. No entanto, no país há dois centros importantes de futebol que não ficam na altitude, a cidade de Cali, que é onde estão o América e o Deportivo, e também a cidade de Medellín, onde estão o Independiente e o Nacional. Já o Peru é onde se localiza o estádio com maior altitude do mundo, o Daniel Alcides Carrión, na cidade de Cerro de Pasco, e é onde joga o União Minas, um time pequeno. Embora no país existem cidades importantes em elevadas altitudes como Cusco, Huancayo e Juliaca, não existe nenhum time grande que se destaque nesses locais. Só uma pequena correção, na verdade há um clube importante nessas cidades, o Cienciano, que é de Cusco, que já venceu a Sul-Americana em 2003. A capital do país é onde se encontra o Universitário, Alianza Lima e Sporting Cristal, os times mais vencedores do Peru. Nessa comparação é possível observar que diversos países têm clubes jogando na altitude. Já no Chile não existe nenhum time jogando em locais tão elevados como La Paz, Quito ou Bogotá. Porém, existem dois clubes que jogam em altitudes um pouco inferiores a desses locais, mas que mesmo assim representam dificuldades e ameaças para os visitantes. Nessa escala podemos comparar a altitude dos estádios sul-americanos. O estádio mais alto do mundo, o Daniel Alcides Carrión, no Peru, fica aqui. La Paz está mais abaixo, por volta de 3.600 metros de altitude. Já Quito aparece bem mais abaixo, com 2.800 metros, e Bogotá, com 2.600 metros. Por fim, aparecem as duas cidades chilenas que possuem times na altitude, El Salvador e Calama, com 2.300 metros aproximadamente. El Salvador é um acampamento mineiro localizado no deserto do Atacama, com uma pequena população de cerca de 7.000 habitantes, mas que mesmo assim possui um clube na elite do futebol do país, o Cobresal. Fundado na década de 70, o clube conseguiu rapidamente se consolidar no futebol chileno, principalmente devido aos grandes investimentos da Codelco, Corporação Nacional de Cobre do Chile. Porém, em 2011 a empresa diminuiu os investimentos e o clube passou por instabilidades. Mesmo assim, conseguiu se manter na elite. Já Calama é uma cidade bem maior, com mais de 100.000 habitantes, e também fica no deserto do Atacama. Porém, o clube da cidade é de maior expressão, o Cobreloa. O time foi fundado na década de 70 e também recebeu investimentos pesados da Codelco. Porém, o Cobreloa conseguiu melhores resultados que o Cobresal. O time é considerado o quarto maior do Chile por ter vencido 7 vezes o campeonato nacional, além de ter chegado em 2 finais de Libertadores, apesar de ter perdido ambas, uma delas para o Flamengo de Zico. Em 2011, a empresa também diminuiu os investimentos no clube, porém ele foi mais impactado e passa por uma grave crise financeira, estando nesse momento na segunda divisão chilena. Mas afinal de contas, será que o Chile sente falta dessa vantagem que seus vizinhos têm de poder jogar na altitude? Ao longo dos anos, ficou claro que os times que mandam jogos na altitude como Bolívar, The Strongest, LDU e vários outros possuem uma enorme vantagem jogando em casa, pois eles já estão acostumados com o ar rarefeito do local. No entanto, esses mesmos times quando vão jogar fora de casa sofrem muito e geralmente em confrontos de ida e volta acabam eliminados. Tanto é que apenas um time que joga na altitude venceu a Libertadores, que foi a LDU em 2008. Isso mostra que a altitude é sim um grande diferencial no futebol sul-americano, mas não é o que transforma times em potências. Dessa forma, com ou sem altitude, o futebol chileno segue com muitos desafios e problemas, já que nenhum time do país conseguiu passar da fase de grupos da Libertadores desse ano. Sem falar, é claro, da seleção chilena, que falhou em se renovar e ainda depende de Vidal e Alexis Sánchez e segue colecionando resultados ruins, inclusive já estando eliminada da Copa do Mundo de 2026. Mesmo com tantos fatores geográficos limitando o país e sem poder contar com altitude como aliado, o futebol chileno conseguiu seu espaço no cenário sul-americano e agora busca se reerguer para quem sabe se tornar competitivo novamente. Mas e você, o que achou dessa história? Acha que os clubes que jogam na altitude têm uma vantagem injusta? Deixe aqui nos comentários sua opinião e vamos conversar sobre isso. Ah, e se você viu o vídeo até aqui é sinal que o conteúdo foi bom, então se inscreve no canal e deixa o like e o hype. E se você gostou desse vídeo, eu deixei aqui embaixo um outro conteúdo muito legal para você assistir. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.